Aqui a gente vai falar do direito das mulheres quando se trata de carreira. Doutora Graziela, é Jursa? É Jursa. Jursa, bem-vinda, Muito viu? obrigada, Gisele, pelo convite. A gente vai falar do direito da mulher na carreira, mas isso barra os relacionamentos. Né, pra gente entender onde um relacionamento começa a atrapalhar a carreira dessa mulher. Perfeito. Porque muitas mulheres, acho que não têm nem consciência que esse relacionamento está atrapalhando a carreira. Primeiro, você deve atender várias mulheres com esse cenário, infelizmente. Quais são os sinais? Assim, eu quero 3 sinais onde essa mulher está progredindo, né? Se vê progredindo numa carreira e esbarra aí, né, nessa parede, nessa blindagem aí desse relacionamento que não está fazendo bem. Quais são os sinais visíveis, esses rápidos, assim? Perfeito. O primeiro que a gente pode falar muito claro é quando ela começa a ter uma queda no desempenho. Isso porque a dinâmica familiar, obviamente, vai implicar no que está acontecendo ali no trabalho. A gente não vai performar maravilhosamente bem dentro do trabalho se você está vivendo uma dinâmica dentro de casa violenta, agressiva, enfim. A gente também pode falar, é claro, de dinâmicas que envolvem ali um isolamento dessa mulher. Então, por exemplo... Vamos entender primeiro. A primeira é a baixa do desempenho. Isso, né? Porque perfeito. a mulher chega em casa, tem muitas brigas, né? A pessoa diminui a autoestima dela, não valoriza os ganhos, então ela começa a cair nesse rendimento. Uma mulher que vem crescendo, numa crescente, quando a gente fala de carreira. Exato. Tá? É o primeiro sinal. Então, para vocês ficarem atentas, que às vezes estão passando por isso e nem sabem. É por isso que a gente traz essas pautas, né? Para abrir o olho aí da mulherada. Segunda. Isolamento, porque a gente está falando ali de uma dinâmica em que mulheres, nós fazemos amizade muito facilmente no trabalho, Sim. a gente gosta de conversar, e a mulher que está numa dinâmica de violência dentro de casa, muitas vezes ela não sente mais a vontade para compartilhar com as colegas, então ela para de ir nos almoços de trabalho, ela para de compartilhar, aquele cafezinho de tarde que todo mundo participava já não quer mais falar sobre o que está acontecendo, muito com medo do julgamento externo e também muito pelo próprio auto-julgamento, de nossa, mas eu tô dentro de um relacionamento, eu não consigo me livrar dele, quando ela entende a dinâmica, né? Isso eu tô te perguntando, assim, porque pra gente não é muito... Muita gente tá dentro e não consegue enxergar. Às vezes a gente tá fora e fala, nossa, ela não percebeu que tá fazendo mal o relacionamento. Eu vou estender isso para além do trabalho. Né? Quando critica suas amizades, né? Nenhuma das suas amigas de trabalho, das suas colegas de trabalho presta. Né? Ninguém presta. Ninguém presta, ninguém é bom. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seus colegas. Nem sua mãe, nem seu pai, ou seja, diminui ali, né? A pessoa fica isolada e sozinha, se vê sozinha. Uma pessoa sozinha, ela é mais vulnerável. Exato, porque como que ela sai ali de um relacionamento violento, sendo que ela não tem rede de apoio, que ela não tem com quem conversar, não tem com quem deixar os filhos para poder fazer um boletim de ocorrência, é muito difícil, né? E também a gente pode mencionar, por exemplo, quando mulheres param de almejar crescer na carreira, justamente porque o parceiro vai barrando. Então, por que você vai aplicar para essa vaga de emprego, que é um cargo acima do seu, sendo que você está bem aí nessa empresa, você já está consolidada na sua carreira. Então, não, mas por que você vai mudar de cidade? Por que você vai fazer uma pós-graduação? Tem muito homem nessa pós-graduação, eu não quero que você faça. Eu não posso contar, gente, mas uma pessoa, não posso dar nomes, tá? Senão estou expondo aqui, nem é a parte do Alê, mas uma atriz muito famosa. Hoje ela tá bombando aí, ganhando vários prêmios, mas eu estava fazendo um curso com ela e o marido dela era super contra, ela tá indo estudar fora. Sim. Né? Hoje ela tá bombando em séries, não posso dizer nomes. Mas ele dizia, pra quê? Você já é boa na publicidade. Né? Você nunca vai ser uma ótima atriz, você já é uma boa atriz. Pra que mais? Ela fez Verdades Secretas, Dona Beija, mas eu não posso falar mais. Bom, o seguinte, a gente tem aqui... Léo Dias. Léo Dias. Volta pra cá, aqui tem umas perguntas boas aqui. Mercedes Maria, de Iguapé. Um relacionamento muito controlador pode acabar atrapalhando a carreira de uma mulher? Como isso acontece? Com certeza. Ele, inclusive, é um grande fator de desempenho dentro das empresas e que dificilmente a empresa vai conseguir, de forma objetiva, perceber que existe um relacionamento por trás de tudo que está acontecendo na carreira dessa mulher. Então, quando a gente fala um relacionamento controlador, caracteriza ele. A gente está falando de um relacionamento violento psicologicamente, em que essa mulher é colocada no lugar de subalternização. Então, por exemplo... nos exemplos, vai, tipo assim, onde você tá? Não só o controle excessivo, como, por exemplo, o que é esse happy hour? O que você está fazendo com esse monte de homem? O que você está conversando com esse colega de trabalho até tarde? Ou como também, por exemplo, não vai fazer um curso de final de semana, porque final de semana é para a família, então você não pode se dedicar. Mas a gente também está falando de situações como, por exemplo,
temos uma briga doméstica até tarde, é óbvio que essa mulher não vai conseguir acordar no dia seguinte, desempenhar o seu melhor no trabalho. Vai estar super sugada. Exato. E até mesmo ela começar a duvidar de si mesma. Então, quem sou eu? Por que eu faço isso? Será que eu sou boa o suficiente? Porque ele me fala o dia inteiro aqui no meu ouvido que eu não sou boa profissional, que eu não sou boa mãe, que ninguém vai me querer se ele me largar. E daí você começa a desconstruir aquela imagem que você tinha de si mesma. E isso, obviamente, mina ali o desempenho profissional, as relações de trabalho. Essa mulher se vê isolada, se vê ali decaindo e, claramente, a empresa não vai ter como metrificar isso, porque a gente tende a tentar deixar, pelo menos, o nosso relacionamento profissional distinto dos nossos relacionamentos pessoais, né? Então, você não vai chegar para o seu chefe e falar para ele, não, porque o meu marido me bate, o meu marido me humilha. Até porque muitas mulheres não percebem que isso acontece, né? Muito bem. Temos mais uma pergunta, ó. Como saber quando os problemas do relacionamento já estão afetando o trabalho e a independência da mulher? Márcia de Santo André, a gente falou no início do programa um pouquinho, né, sobre isso, a gente vai discorrer mais, né, que começa a cair o rendimento dessa mulher. E a independência também. Vamos falar de independência, que isso é importante. A gente também está falando sobre controle financeiro, né? Sim. Porque, por mais que hoje em dia a gente esteja inserida no mercado de trabalho, a gente trabalhe efetivamente, estejamos em cargos altos, muitas vezes as mulheres perdem acesso ao seu dinheiro, então elas não têm controle mais sobre quanto elas ganham, não têm controle sobre as contas da família. Muitas vezes também uma ferramenta coercitiva que faz essa mulher ficar num trabalho sem possibilidade de se movimentar é quando o marido assume dívidas em nome dela, ou seja, como uma forma... Já vi isso. Exato, é muito comum, porque a mulher em si, ela tem muito medo de dever. A gente valoriza muito o nosso nome no mercado, tanto que nós somos estatisticamente as melhores pagadoras de empréstimo no país, Olha, né? eu sabia. Exato. Tá vendo? Mulher paga ali as... Olha, Exato. eu tô gostando, Então, né? Já quer o dinheiro pra pagar a conta bonitinho, e direitinho, daí, né? quando a gente tá nessa dinâmica de violência, muitas vezes é o que eles fazem, né? Vou contrair um empréstimo no nome dela para que ela não consiga nem me largar, nem... Porque daí você tem que pagar o empréstimo, não dá pra você pagar um aluguel, por exemplo. E aí você fica com aquela preocupação daquele exato. pagamento, você para de crescer, né? No seu trabalho, onde você teria que colocar energia... A desorganização financeira, inclusive, é uma grande causa de queda de desempenho também, né? A desorganização financeira. Exato, porque tá vendo, gente? Pra brasileira em si, dinheiro é... Ainda mais que nós, hoje em dia, somos arrimos de família, estatisticamente, ela faz muita diferença. Porque a brasileira tem preocupações objetivas de como que eu vou pagar a alimentação dos meus filhos, como que eu vou pagar o financiamento da minha casa, como que eu vou pagar o plano de saúde. Mas eu preciso também ter uma reservinha financeira para se alguma das crianças ficar doente. Então, tudo isso influencia. A mulher fala de dinheiro hoje mais abertamente? Ou ela ainda tem essa vergonha? Dinheiro não é pra mim, essa não sou tão boa com finanças. A gente tem que trazer mais isso. A gente tem que falar de dinheiro, né, abertamente, sem vergonha, sem clichê, e falar como que eu me organizo, entender desse mercado, né, financeiro. Com certeza. Acho que perto do que era antigamente, na época das nossas mães, nossas avós, hoje em dia a gente fala de dinheiro com muito mais facilidade. Sim, já evoluímos, mas precisamos... Exato, mas ainda assim é uma questão. Então, por exemplo, eu vejo muitas amigas minhas com dificuldade de entender sobre investimentos, de como pensar no longo prazo, né? Até porque... o nosso perfil de investimentos, e daqui não é nem na minha área do conhecimento, é só uma curiosidade, porque eu gosto muito. Só uma pílula, né? Uma provocação, digamos assim. As mulheres têm um perfil investidor muito conservador, né? Então, a gente precisa ter dinheiro rápido para resgatar se acontecer alguma coisa na família, se acontecer alguma coisa com os filhos, ao passo que os homens fazem investimentos de muito mais longo prazo, arriscados, perfis arrojados de investimento. Então, a gente precisa se empoderar também de falar sobre mercado financeiro, sobre ativos digitais, sobre passivo, o que é uma dívida, o que é um cartão de crédito, porque isso influencia na hora de você sair de um relacionamento, por exemplo. Eu preciso entender o quanto que eu preciso para me manter, qual que é a renda média da minha família, quais são meus gastos mensais, quais são meus gastos anuais. Então, tudo isso vai influenciar no seu poder de escolha de se livrar daquele homem. Tá. Primeira coisa, ninguém casa, né, pensando nesse... vai dar tudo errado. Com certeza. Ninguém casa falando, esse cara aqui é meio tóxico, ele tá dando sinais. Ele dá os sinais, mas a gente não enxerga e vai. Como você se precaver, né? Assim, não pode ficar pensando nisso, óbvio, senão nem casa. Sim. Se você tem alguma dúvida, nem casa, pelo amor de Deus. Né? E se tá nesse relacionamento, se organiza aí pra sair. Quem já detectou que é um relacionamento tóxico, que vai impedir ela de crescer, que tá fazendo mal pra ela e pra família dela, qual é a primeira coisa? Eu já imagino que seja se organizar financeiramente.
Eu acho que para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender de onde vem também essa demanda das mulheres de casar. Então, Sim. no Brasil, as mulheres são valoradas por estarem em um relacionamento. Então, a gente ganha Ainda, né? valor social Ai, que preguiça. quando estamos casadas, quando somos esposas de alguém. Então, muitas de nós acabam aceitando, muitas vezes, estar num relacionamento que não nos é o mais incrível, maravilhoso do mundo, justamente porque acredita que assim a gente vai ter mais valor diante da nossa família, dos nossos conhecidos, enfim. E daí, para a gente falar sobre planejamento financeiro, a gente precisa falar sobre, primeiro, entender sobre finanças, isso é essencial. Entender sobre regime patrimonial, mas principalmente ter uma conversa honesta com o seu parceiro sobre todos esses tópicos. Então, eu vejo muitas mulheres falando, se eu for falar sobre dinheiro, o que vai Não pode acontecer ser um caso... assunto difícil. Exato. A gente tem que ter conversas difíceis, né? Muito Com importante. o nosso relacionamento. A gente tem Exato. que poder, né, ter essa liberdade de ter conversas difíceis. E não ignorar as red flags, as bandeiras vermelhas. Então, por exemplo, se você vê um homem que já saiu de um relacionamento, você vê a forma como ele trata a ex, e você vê que não é a forma que você gostaria de ser tratada, por que você vai se relacionar com esse homem? A mesma coisa em relação à mãe, às irmãs, às colegas de trabalho. Se ele falar que a ex é louca, Alguma coisa para se suspeitar. você pode ser a próxima louca, viu? Exatamente. Cuidado, o cara que fala da ex e fala mal, cuidado que ali tem alguma coisa. Porque quando a pessoa não enxerga o próprio erro, né, culpa o outro, não reconhece, né, as coisas têm que ser trabalhadas, todo mundo não tô aqui pra crucificar ninguém, tá? Nem homem nenhum, gente. Não tem esse lugar, não é isso. Mas quando o cara vem e fala mal da ex e que ela é louca, isso, aquilo, Sim. investiga. E como ele trata, por exemplo, filhos de relacionamentos anteriores. Sim. Eu acho que isso também, pra mim, é um divisor de águas. Porque, ele fala que a ex é louca, que ela é uma interesseira, mas ele tá vendo o filho dele, com qual frequência, ele tá pagando o pensão alimentícia corretamente, ele está sendo um bom pai. E não é um pai de Instagram que posta fotinho 2 vezes por ano com a criança, Pai de Instagram é ótimo. É um pai que, de fato, é presente, dá bons exemplos. Isso tudo influencia. Então, olhe pra quem você quer casar, mas olhe também pra quem ele foi antes de você. Porque não podemos partir do pressuposto que a gente muda alguém. Não existe... Por que a gente tem isso, né? Essa coisa do... eu vou mudar. Comigo vai ser diferente. Comigo ele vai fazer isso, aquilo. E no começo pode até ser, mas depois a pessoa volta a ser quem ela é. Isso. Porque tem coisas que é de caráter, é da construção, né? Exato. De cada um. Bom, Grazi, é o seguinte, doutora. Eu quero que você monte, né? Eu quero 4 questões aí de como... não descobrir, mas ficar atenta, né, que esse relacionamento não tá fazendo bem pra carreira. Você já falou. Perfeito. Que a pessoa tá diminuindo no rendimento dela do trabalho. Às vezes não é perceptível, né? Por isso que a gente tem que se atentar. Perfeito. Segunda, se tá afastando ela das pessoas. Sim. Terceira, Como ele trata a sua perspectiva de futuro, como ele vê o seu crescimento pessoal. Ele é uma pessoa que te incentiva a crescer, é uma pessoa que dá indícios de que ele está sofrendo porque você está ascendendo profissionalmente. Este homem te vê como uma inimiga dele ou como uma aliada dele? tem homem que é rival, né? Exatamente, porque conforme a gente vai ali assumindo postos de trabalho mais altos, a gente também ameaça eles, entre todas as aspas, ao crescimento profissional dos homens, né? Então, como assim a minha parceira ganha mais do que eu? Isso é um absurdo para muitos homens ainda. Como é que pode isso, né? Exato. Homem de salário pequeno. Mas vamos lá. Doutora Graziella, rede social, por gentileza, na tela, para vocês acompanharem o trabalho da nossa doutora de hoje, falando sobre direito das mulheres quando se trata de carreira. Detectar relacionamentos. Eu achei que a gente fala bastante tóxicos, mas é bom a gente estar batendo nessa tecla para ela poder até vir. Quem sabe um dia a gente consegue, né, doutora? Com certeza, essa é a nossa luta diária e a gente não vai desistir enquanto todas as mulheres ainda não forem livres. Muito bem, obrigada, Muito viu? obrigada. E uma ótima semana para você. Você também.